qual que foi o objetivo da gente pensar nesse tema, mas eu quero que vocês pensem um pouco nesse tema, né? RH raiz, RH Nutella. Na cabeça de vocês, o que que é um RH raiz e o que que é um RH Nutella? Esse foi um termo que surgiu aí um tempo atrás, né? Para falar de um modo geral das profissões, do comportamento das pessoas. E pensem um pouco, o que que é para vocês o RH raiz, o RH Nutella? Quem já é da área de RH e quem está entrando, porque eu sei que tem algumas pessoas que me seguem aqui que estão começando a fazer faculdade agora. Vamos lá, vamos conversar. Juliana, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho quem é você. Eu sou da área de RH, eu tenho aí mais de 25 anos só no RH, então causos, histórias não me faltam, né? Eu sou pedagoga de formação. A minha história dentro do RH, ela se difere um pouco de uma história tradicional. Eu não passei por estágio, trainee, analista júnior, pleno, sênior. Eu tive um impulsionamento de carreira e eu fui um pouco mais rápido nas coisas, né? Então eu ocupo cargos de liderança desde quando eu tinha 23 anos de idade. Então, por que eu tô contando isso aqui? Porque as histórias que eu vou contar para vocês, eu separei duas historinhas, são nessa função de cargos de liderança. Bom, eu adoro contar causos e as pessoas sempre falam, por que você não escreve um livro das coisas que você passa? Porque, assim, parece que tudo acontece comigo, né? Mas não é que tudo acontece comigo, é que a forma como a gente encara os problemas acaba depois dando uma boa história, uma história que a gente tira lições. Então, eu vou contar uma história para vocês de quando eu fui convidada para trabalhar na Bunge. A Bunge, logo quando ela começou nas usinas de cana-de-açúcar, eu fui para uma startup. A Bunge resolveu construir no interior do Mato Grosso do Sul uma planta de moagem de cana-de-açúcar. Partiu Juliana para essa planta. Quando eu cheguei, eu sabia que eu estava preparada tecnicamente para os desafios. Por quê? Juliana, você está sendo contratada no início de uma operação. Então, assim, início de operação, na minha cabeça estava tudo muito planejadinho, né? Vou chegar, a primeira coisa que eu vou fazer é o passo 1, depois eu pulo já para o passo 2, eu contrato as pessoas. A minha chegada lá, o prédio administrativo, ele ficava numa fazenda a 2,5 km de distância do local onde seria construído realmente a planta. Nesse prédio administrativo totalmente improvisado, ele era na frente uma balança de pesar gado e atrás um silo de soja. Tinha essas duas situações. De manhã passavam os caminhões, o gado urinava todo ali na balança, era aquele cheiro insuportável. Para quem já trabalhou com soja, imagina o cheiro que é de um silo de soja, ficava ali o tempo todo. Bichos, insetos, muita sujeira. Quando eu pensei na mão de obra, eu imaginava somente uma mão de obra para fábrica, né? Então vamos falar da fábrica. A cidade não tinha mão de obra. Então tudo que nós íamos buscar tinha que ser fora. Um operador de caldeira, um soldador, funções técnicas de fora. Já foi bem desafiador. Mas tudo bem, vou tirar de letra esse desafio, faço uma parceria com uma consultoria. Mas vamos lá para a área agrícola. Na área agrícola eram mais ou menos 450 indígenas. E esses indígenas, eles não tinham a documentação necessária para serem contratados. Então, muitos deles usavam o nome de parente, pegava documento de irmãos. E aí foi todo o meu desafio, né? Como é que trabalha com indígena? Eu vim preparada para colocar processos de RH dentro de uma planta e eu estou preparada para isso. Eu não sei trabalhar com indígenas. Então, o primeiro passo foi Ministério Público do Trabalho, como que eu trabalho com essa mão de obra. Saí de lá numa vitória, porque o procurador do Ministério Público falou, Juliana, já que vocês agora são grandes, né? Uma usina gigante, Bunge, multinacional, eu vou dar uma permissão para que você pague em conta. Porque o indígena, ele tem toda uma legislação própria aqui, diferente de não indígena. Achando que eu tinha feito uma grande conquista, liberação para que eles recebessem em conta, eu trouxe essa novidade, aí começou, tudo bem, Juliana, mas vai receber em conta de que jeito? Se nem documento eles têm, eles não têm um RG, não têm um CPF, alguns deles tinham algum documento, mas a grande maioria não tinha. Foram muitos desafios de ter que pensar numa estratégia, como que leva esses indígenas para poder primeiro tirar a documentação, depois abrir conta bancária. Então foi tudo muito desafiador. Eu sempre fui muito vaidosa, então assim, a roupa de trabalho era a botina, capacete, e eu bem vaidosa passava rímel, eu colocava um lencinho para tentar ficar um pouco mais feminina.
Mas nada disso funcionava muito, né? Porque, assim, a realidade daquele local era essa. Só fazendo gancho, assim, né? Só para ir despertando no pessoal, o quanto que a gente tem, às vezes, paradigmas e vieses, né? Porque a gente sai de uma realidade no estado de São Paulo, e a gente, ou no Sudeste, vamos pegar, né? E a gente acha que a gente vai encontrar essa realidade em qualquer lugar. E que simplesmente eu ter feito a faculdade, ou eu já ter trabalhado numa empresa aqui, ok, tô super confiante, conheço bastante e vou tirar de letra. Aí a gente leva essas puxadas de tapete da vida, né? Exatamente isso, Ana. Foi assim que eu me senti, né? Com o tapete totalmente puxado. Porque talvez se eu não tivesse todo o preparo técnico, mas tivesse só o jogo de cintura que eu tive que ter, teria funcionado naquele momento. Porque naquele momento o que eu precisei foi realmente de jogo de cintura, foi de entender que eu precisava desenhar estratégias de como é que eu ia trazer mão de obra, fazer os indígenas. Aí depois, assim, imagina só, eles têm hábitos totalmente diferentes dos nossos. Como é que eu estabeleço que eles vão usar uniforme, EPIs? Né? Imagina, como é que faz para tudo isso acontecer? E aconteceu, né? Tudo isso aconteceu. Deixa eu ir pegando ganchos aqui que vem na minha cabeça, eu tenho que ir falando, senão eu esqueço. Aí hoje, vamos pensar, né? A gente fica descabelando, porque a gente tem que lidar com a geração Z, a gente tem que lidar com a juventude. Não é só com a juventude que a gente tem que lidar. Olha uma situação dessa, em que a Juliana teve que lidar com indígenas. Todo momento da carreira da gente vai ter que lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com gerações diferentes, com etnias. Aqui nós estamos falando de etnia. E lá, assim, foi muito escasso de mão de obra, muito difícil. E difícil, assim, de pensar em estratégias de treinar essa mão de obra. Como é que eu ia falar de segurança para essa população que eu não conhecia, eu não sabia como trabalhar. Bom, guardem aí, essa foi uma das histórias. Eu tive uma passagem com indígenas, deixa eu contar aqui também, que eu também na consultoria, na época da consultoria, eu também fui fazer consultoria numa usina também no Mato Grosso, e eu ficava hospedada na vila da usina, porque era uma cidadezinha tão pequenininha, que o pessoal falou, ó, não fica hospedada na cidade não, fica hospedada aqui na vila da usina, né? Mas a gente pensa isso também, a Ana trabalhava na consultoria e ficava no hotel, uau, da cidade, não, ficava na vila da usina. E aí o pessoal da usina falou pra mim e pra uma outra menina que estava comigo, mas vocês não saem de dentro do quarto à noite. E a gente não sai por quê? Porque tem os índios, e os índios gostam de pegar a mulher branca para vender. Eles fazem venda de mulher branca. Até hoje, eu não sei se é verdade. Eu sei que eu fiquei trancada no quarto a semana inteira que eu fiquei lá naquela usina. Aí você falou que a gente ia dar risada, eu tirei essa parte da história, mas eu acho que vale a pena colocar, né? Porque, assim, uma das coisas que eu mais tenho medo é de barata. Então, eu comecei a contar para vocês onde que era silo de soja, balança de gado. Um belo de um dia, com muitos mosquitinhos, eu resolvo jogar um inseticida na minha sala, quando de repente alguém me olha e fala, o que é isso aí? Era uma barata quase caindo na minha cabeça. Então, assim, eu falo que eu vivia 7 pragas lá em Ponta Porã. Teve essa história da barata, teve o lobinho guará na porta do meu carro para eu entrar dentro do carro, teve a peste dos besouros que começava a sair de dentro da terra, que eu não sabia o que era isso, achava bem bonitinho, um monte de buraquinhos na terra. Eu falei, gente, o que é isso? De repente eram uns besouros gigantes, pretos. Enfim, contando isso, assim, só para vocês entenderem que essa situação foi bem diferente do que eu já tinha vivido anteriormente. Uma outra história, saí da Bung e fui para Dreyfus, né? Eu já estava há 3 anos no interior de São Paulo, numa planta de sucos. A Dreyfus decidiu fazer a implantação de um centro de serviços compartilhados. Vocês conhecem essa nomenclatura? Têm familiaridade com isso? Centro de serviços compartilhados une todas as operações transacionais administrativas no formato de CSC, totalmente atividades administrativas. Vou colocar de uma forma bem simplista. Tem a unidade A, B, C. Na unidade A, B, C tem... Aqui faz folha de pagamento, aqui faz folha de pagamento, aqui faz folha de pagamento. A gente vai pegar quais são as melhores práticas, definir o modelo que nós vamos querer para a nossa folha de pagamento e esse modelo vai ser replicado para a empresa toda. Foram muitos desafios porque nós tínhamos aquelas pessoas que já estavam fazendo aquelas atividades há tempos, nós iríamos migrar um centro de serviços compartilhados numa cidade que é Santos, então aí os desafios foram outros. Foram mapear quem são as pessoas especialistas que faziam aquela
aquelas atividades, o que nós ofereceríamos para aquelas pessoas contribuírem com a gente. Precisávamos do conhecimento delas, mas nós sabíamos que nós não iríamos, nem todos iriam vir para o CSC por questões financeiras, porque muitos tinham suas famílias que não iam querer realmente aceitar a proposta. Chegamos lá, também era um prédio, só que daí já mudou. Glamouroso, um edifício comercial, um elevador muito bonito. Dos andares mais acima, nós víamos o mar, muito gostoso. Porém, quando a gente fala de mão de obra de centro de serviços compartilhados, a gente está falando de uma mão de obra jovem, exige muito da gente. A questão de clima, sempre a gente estava olhando ali o que a gente pode fazer para motivar esse pessoal, porque talvez uma má fama de um centro de serviços compartilhados, que não era a realidade lá da Dreyfus, era de centro de serviços compartilhados surgiu para economizar dinheiro. Não é essa a verdade, mas tinha-se esse mito de que as pessoas iam para lá para ganhar pouco, então a gente tinha que fazer uma porção de coisas para motivá-las, para mantê-las no nosso time. Um ano depois que o centro de serviços estava totalmente constituído, eles decidiram, a diretoria, prestar serviços para os Estados Unidos. E aí começou minha aflição. Eu não contratei bilíngues, né? Eu contratei pessoas para trabalhar dentro de um centro de serviços compartilhados no Brasil. E aí é mapear quem era bilíngue, trazer de outras áreas, aprender outras atividades para poder atender aquela operação dos Estados Unidos. Nesse centro de serviços compartilhados, a gente não tinha dificuldades em contratar mão de obra. As pessoas queriam ir para o centro de serviços compartilhados. Era muito bem visto um centro de serviços compartilhados em Santos. A forma como nós nos vestíamos era uma forma de escritório, totalmente diferente da botina e do capacete, que eram outros problemas. Preocupações eram, e agora? Eu vou ter que construir uma sala de amamentação, porque as mulheres, depois de um tempo, começaram a engravidar, a população feminina maior do que a masculina. Então, assim, eu preciso fazer uma sala de descompressão, porque o trabalho é muito massacrante, né? Então, outros problemas, outras questões. Essas foram duas histórias, né, totalmente diferentes, mas que eu mesma vivi. Então, assim, eu tive que usar do que eu já tinha vivido como referência para resolver os outros problemas. Então, assim, o que aquela experiência lá de trás com os indígenas me ajudou nos problemas do Centro de Serviços Compartilhados? Bom, eu tenho uma criatividade e tenho que aflorar, né? Porque de tudo isso, embora eu esteja contando de experiências em duas multinacionais, as duas grandes maiores do agronegócio, né? Para quem não é do agro, a gente fala que o agro é composto pelo ABCD, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. Mesmo assim, a gente tem orçamento reduzido. Quando a gente fala que vai ter que ter um alto investimento, tudo a gente tem que mostrar, justificar com indicadores, com números, com fatos, com dados. E aí eu volto lá. Eu estava preparada para o desafio dessa segunda história? Estava preparada, mas muitas coisas me pegaram de surpresa. Eu nunca precisei construir uma sala de descompressão. Eu nunca tinha me preocupado, e isso foi uma preocupação minha enquanto RH. O pessoal que vem transferido para Santos, quais são as condições que eu vou proporcionar para essas pessoas? Qual é o pacote que eu ofereço? Hospedagem para família, uma visita no local. Tudo que eu estou contando, eu não fiz nada sozinha. Eu tinha, obviamente, uma equipe, mas nós tínhamos que pensar, vai ter que ter a máquina de snack, porque o horário não dá, quando fechar o CSC já não tem mais lanche para comer, já para pedir e tal. Então, assim, essa estrutura de como que vai ser o funcionamento, para o colaborador se sentir acolhido, confortável e tudo mais, foram preocupações minhas. O que eu falo que eu desenvolvi muito, principalmente com essas duas experiências? Resiliência, criatividade, o que eu já disse agora há pouco, conexões com as minhas experiências anteriores, o que eu já fiz que pode me ajudar a resolver esse problema de agora. Saber ouvir. Porque imagine só, se eu tivesse chegado lá na experiência do Mato Grosso do Sul e tivesse feito as coisas do meu jeito, uma que eu já não sabia nem que jeito que seria, né? Porque eu não tinha essa referência. Mas assim, saber ouvir, aceitar opiniões, aceitar críticas, aceitar sugestões, avaliar, conversar com as pessoas. Isso tudo fez muita, muita diferença nessas duas vivências e em todas as outras, né? E aí aqui eu faço um parênteses, né?
vocês percebem que a Juliana não falou nenhuma competência técnica, né? Que hoje a gente chama de hard skills também. E eu vejo muitas pessoas esperando terminarem um curso, terminarem a formação, terem não sei quantos diplomas para se arriscarem, para se jogarem, para começarem a estruturar a sua carreira ou planejar suas carreiras, né? Nessas duas histórias, por mais que a Juliana tivesse formação, experiência, não sei quantos anos de vida de RH, o que ela está trazendo aqui são competências comportamentais. São a tal das power skills ou soft skills que a gente está ouvindo falar também bastante no mercado. Então, quem está aqui com a gente, acende essa luzinha, né? Presta atenção nisso. Óbvio, é importante você fazer o curso de RH, você ter a ferramenta, é fundamental, né? Um profissional, sim, precisa ter competências técnicas, mas as competências comportamentais, a coragem, a iniciativa, a criatividade, tudo isso que a Jana acabou de falar, que eu não vou repetir aqui, faz toda a diferença ao longo da vida da gente. E aí, por que quando nós pensamos no que falar, nós trouxemos esse tema, né? A gente tem escrito bastante, criado bastante conteúdo, tem novidades vindo por aí. Obviamente que a gente vai para o mercado para saber quem são as pessoas que estão fazendo o que nós fazemos, quem são os nossos concorrentes, o que o RH tem feito. Eu me deparei com profissionais de RH que eu falo assim que parece que saíram de um cenário de filmes. Impecáveis, cabelo, maquiagem, parece que saíram de passarelas, fotos parecendo fotos de modelo, uns posts que chamam a atenção pela beleza, pela plástica mesmo, muito bem produzidos. Me dá uma certa preocupação de que a imagem que esse profissional de RH saído lá da passarela de Paris, dos desfiles, dos fashion weeks da vida, podem causar talvez uma percepção diferente nas pessoas, a expectativa do que a vida como ela é, né? Porque a vida como ela é, e por mais que você fala, Juliana, mas você contou duas histórias, essas foram as suas vivências. Ok, são as minhas vivências, existem empresas que são diferentes. A sensação que eu tenho, do que eu tenho visto muito aqui nas redes sociais, é de um RH meio que fictício. Aquele RH bonito, unhas feitas, foto de perfil, foto de lado, muitas luzes, o fundo é uma biblioteca e tudo mais, isso não é muito real. A realidade é isso que eu tô contando para vocês e assim, a gente pode fazer outros momentos desses porque história não me falta. São muitas histórias, viagens, de chegar num lugar, não ter absolutamente nada. E aí, Ana, você me permite, eu vou até colocar uma coisa muito íntima, assim, nossa, quando nós começamos, eu e a Ana, a fazer alguns posts e tudo mais, eu comecei, não, porque essa roupa acho que não fica bom, essa daqui acho que não tá legal. E aí depois um dia eu telefonei pra Ana e falei, Ana, é do jeito que você é do jeito que você é, porque se não for assim, a gente vai estar construindo uma personagem. E construir personagem é o que eu tenho visto muito aí, né, que as pessoas têm construído personagens que depois não se sustentam. E uma coisa que eu tenho visto muito, né, e eu tenho inclusive estudado, porque eu estou estudando bastante de autoconhecimento, né, de propósito, eu tenho visto assim, as redes sociais têm trazido muito para a gente essa imagem que a Juliana está falando, né? A imagem de um mundo lindo, um mundo belo, um mundo onde as pessoas são felizes. E aí o que acontece? O profissional vai para dentro da empresa e ele começa a perceber que não dá para ser 8, 9, 10 horas do dia lá dentro da empresa de beleza, de glamour, de felicidade. E aí o que acontece? As pessoas estão ficando frustradas. Eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que estão no meu Instagram que começam a me trazer coisas do dia a dia, que eu vejo que elas estão frustradas porque elas foram com uma expectativa dessa, da capa de revista, do RH lindo, maravilhoso. Então, o que a gente está querendo trazer aqui para vocês é, pelo amor de Deus, a gente não está querendo que todo mundo saia correndo da área de RH, até porque nós estamos nela há 20 anos e tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida, da nossa carreira, a gente estava conversando isso hoje, né? Tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente adquiriu foi graças à área de recursos humanos. É possível sim ser feliz no RH, não estou falando que é uma infelicidade. Mas o que eu estou falando é, vamos alinhar a expectativa, vamos entender que é no RH, no financeiro, na contabilidade, no vendas, nos suprimentos, onde for, não existe o mundo maravilhoso das redes sociais. Não existe esse mundo onde todo mundo é lindo, maravilhoso. Ó, vocês estão vendo a Ana maquiada aqui? A Ana está de filtro.
tem um filtro, né? Então, assim, a gente não fica com a cara maquiada 24 horas por dia, limpinho, cheirosinho, é o que a Jana falou. A gente calça botina, a gente fica suado, a gente fica com a roupa suja, a gente tem que pôr a mão na massa, por mais que a gente é gerente. Então, a gente começou muito a discutir, nossa, será que a gente não precisa trazer um pouco da vida real para essas pessoas? Foi isso, né, Juliana? Exatamente. E aí a gente falou, é raiz ou Nutella? Mas é o que a Ana fala. De forma alguma, a gente quer ser desincentivadora, não sei se eu estou criando essa palavra, da carreira de vocês, de forma alguma, né? Até porque as nossas carreiras foram construídas dentro da área de recursos humanos. Mas eu acho que essa visão da vida como ela é dentro da área de recursos humanos, ela é muito necessária. Até por escolhas mesmo, né? Porque de repente você fala, não, mas isso não é o que eu quero. Eu jamais colocaria, nossa, meu cabelo fica impecável. Eu não vou colocar aquele capacete de segurança de forma alguma, de jeito nenhum. Muitas vezes a gente tira qualquer vaidade, deixa de lado, entra para uma fábrica do jeito que precisa entrar, toda paramentada. E é isso, é o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho é esse, até porque, assim, como a Ana já tem falado em outros momentos, o RH sentado numa cadeira, ele não funciona, não existe. Né? O RH é mão na massa mesmo, ir onde os colaboradores estão, estar onde a liderança está, identificar problemas, propor soluções. É assim que funciona. Eu vou trazer um momento assim em que eu saí de um ponto e fui para outro, né? Quando eu entrei nesse mundo de usina, eu vim da consultoria. E a consultoria que eu trabalhava era uma consultoria mais executiva, mais estratégica. Então, naquele momento, a Ana trabalhava de salto, a Ana trabalhava de saia, né? Tinha que ser assim. A consultoria exigia, eu visitava os residentes, CEOs, tudo mais. Aí a Ana foi contratada para trabalhar em usina ou na bioindústria. E eu gosto também de me vestir bem, tudo mais, quem me conhece sabe. E eu lembro que logo que eu fui contratada, um gerente agrícola chegou para mim e falou assim: Você vai pro campo com esse seu saltinho? todo hostil assim para mim, sabe? Tipo, essa daí deve ser uma fresquinha, né? Não vai tirar esse saltinho dela nunca. Eu falei, não, o dia que eu for pro campo, eu vou tirar o meu saltinho e vou vestir a minha botina. E quem me conhece sabe que eu sou muito realmente de tirar a bunda da cadeira, de ir, de estar na fábrica, de estar no campo, de conversar com todo mundo. Mas tem hora que eu visto meu saltinho também, que eu coloco vestido na usina, a gente usa bem pouco, né? Mas de vez em quando, na sexta-feira, que eu sei que eu vou ficar no escritório, usa vestido também. Eu acho assim, ó, eu vou dar um pouco a minha opinião agora. Eu acho que o RH tem que ser os dois. Como tudo. Eu acho que a gente não pode ser extremos de nada, falar eu sou só raiz, tudo mais. Tem muito do raiz, que é isso que a gente está falando, de estar na fábrica, de pôr a mão na massa, de ter que usar uma linguagem mais popular para conversar desde o operador, do rural, tudo mais. Só que a gente sabe que a gente vai ter, por exemplo, esses problemas que a Juliana trouxe, de pensar numa sala de descompressão. Por exemplo, numa última usina que eu trabalhei, chegou um momento que a gente teve que pensar em ambientes mais colaborativos. A usina, ela era um prédião muito bonito, né, bem construído, mas era aquela coisa cinza, sem vida, sem alegria. E a gente começou a perceber, essa geração que está chegando agora gosta de cor, gosta de interação. Então, sim, a gente começou a fazer alguns espaços de cafés coloridos, a gente começou a adesivar as paredes com frases motivacionais, com frases para energizar a turma, a gente começou a colocar alguns puffs, fez sentido naquele momento. Talvez isso seja o Nutella da área de recursos humanos. Talvez é aquilo que a gente olha e fala assim, isso aí é meio frescura, mas hoje é uma frescura necessária. Então, assim, a minha opinião é o equilíbrio. Eu acho que é isso. Com certeza. E é como você disse no começo, para tudo precisa de equilíbrio. Tudo tem os dois lados. Nem tudo é Nutella, nem tudo é raiz. O que tem que ficar aqui para a gente desse bate-papo é essa questão de alinhamento de expectativa. Não vamos achar que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso e que, assim, se eu estou tendo uma dificuldade, se eu fui contratada e cheguei num lugar, não tem a melhor cadeira para eu sentar, é porque comigo nada dá certo. É porque ninguém me respeita. Não, a Juliana foi lá, era Pung multinacional, chegou lá, não tinha cadeira, não tinha sala, não tinha barata, tinha cheiro de xixi de gado e tudo mais, né? Então, vamos parar um pouco desse negócio da gente ficar se açoitando, né? E achando que tudo é com a gente, é tudo porque sou eu, é tudo porque eu não estou preparada, é por tudo porque eu topei. Não, é porque tem momento assim na vida. E o segundo ponto, eu acho que é esse da questão das competências.
que a gente precisa ser tecnicamente preparado, isso é meio caminho, mas a outra metade do caminho são as nossas habilidades, são as nossas competências comportamentais. É aquilo que a gente traz, muitas vezes, até de uma experiência que nem é da experiência de RH, é da experiência de vida. É isso. Agora, mas a Juliana, ela foi uma das minhas primeiras contratantes. Então, na verdade, meu primeiro emprego na área de recursos humanos, quem me contratou foi a Juliana. Eu tinha sido estagiária, mas depois o meu primeiro emprego, CLT, efetivamente, quem me contratou foi a Juliana. E a gente trabalhou junto por muitos anos, depois a vida nos separou, a gente mudou de cidade, a gente não mora hoje na mesma cidade, só que agora a vida está nos unindo. Então, acho que é legal a gente compartilhar isso aqui, porque vocês vão ver muitas fotos nossas, vocês vão ver vídeos, vocês vão ver outras lives. A gente decidiu justamente juntar esses mais de 40 anos de experiência em realidades diferentes, em culturas diferentes, em processos semelhantes, porque é RH, mas diferentes por conta da empresa, e a gente está desenvolvendo um método, uma formação para profissionais de RH. Então, quem vem me acompanhando desde lá de trás vai começar a ver esse movimento também, porque já já a gente vem aí com uma formação muito bacana para quem quiser construir, consolidar essa trajetória na área de recursos humanos, e o que vai estar por trás disso é essa experiência de 40 anos das duas aí juntas, das duas juntas, tá, gente? Até porque a gente não tem nem idade para ter 40 anos de experiência, né, Ana? Já já você vai falar que eu tenho 50 anos de idade, é isso? Não, jamais. A ideia central e bem colocada, né? Entendam que isso não é uma crítica ao que está sendo feito, mas é trazendo para uma realidade do que a gente vive e entende que faz sentido, e que eu acredito que muitos de vocês sabem que é realmente dessa forma, né? Que as coisas nem tudo são glamorosas. E o que eu acho que assim, que eu sempre peço é, se vocês tiverem algum tema que vocês acharem que é importante a gente trazer, que é uma dor, que talvez seja interessante a gente compartilhar conhecimento aqui, chamem a gente, deixem mensagem, porque o objetivo é esse, o objetivo é trazer conteúdo para a gente começar a pensar um pouquinho fora da caixa, começar a pensar fora da rotina, né, que às vezes na rotina, no dia a dia, a gente não consegue refletir com profundidade, e é esse o nosso objetivo.